Apresentação: Daniel Carlos. E comentários de Davi Risse e Luiz Scala. Comunicando Daniel Carlos e comentários de Davi Risse. Muito boa tarde, né, a todos vocês aí que estão nos assistindo agora pelo Facebook, né? Nós chegamos um pouco atrasado, ocorreu uma série de imprevistos aqui, né? A internet, o programa é o convidado especial que ainda não chegou. Mas, né, antes de começarmos o programa, fazer um esclarecimento, né, do porquê o Daniel e a Luísa não estarem aqui hoje, né? Que nós vamos utilizar apenas 3 pessoas no máximo, para que possamos, né, manter uma certa distância, né, por conta do coronavírus. Então, para ter uma certa segurança, uma precaução melhor. E eu fui escolhido aqui, né, porque o Daniel tem bronquite asmática. Então, aí acabou que por ele era melhor ele ficar em casa mesmo, porque ele é um dos casos de risco. Agora, e a Luísa, né, tanto o Daniel quanto a Luísa, vocês podem estar aí no Instagram, @SeLigaNoFitaOficial, que os dois estão ativos lá no Instagram. E agora eu vou aqui apresentar para vocês, né, esperamos ainda que o Marcelo Mérida chegue, né, esperamos que esteja tudo bem com ele, né, e trouxemos hoje aqui o Matheus, né, para comentar com a gente, né. Isso, muito bom dia, Davi, muito bom dia a todos os rádio ouvintes, né, os telespectadores aqui da Rádio Aurora. É um prazer estar com todos vocês aqui. Então, né, como não falar, né, para iniciarmos o nosso assunto, né, do coronavírus, né. Que, por exemplo, nós estamos vendo aqui, né, o número de mortos ultrapassa os 700, né, na Itália, né, em apenas 24 horas, né? Realmente, é pensar que se a gente for fazer uma leitura do gráfico, o Brasil está seguindo o mesmo ritmo da Sim. Itália, né? Isso muito nos preocupa por conta, né, da situação da estrutura. Hoje o SUS, né, não está preparado para tantos casos, né? O próprio ministro da Saúde admitiu que em abril o SUS pode chegar a um colapso, né? Isso muito nos preocupa, né, por conta de que vidas estão em risco, né? Exatamente. Vocês que estão nos assistindo aí, como o Diego Japão já mandou uma boa tarde, vocês podem comentar, mandar perguntas e mandar seus comentários também. Também estamos com a Sol aqui, né, pela voz. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Matheus. Queria também dar uma boa tarde para o Daniel, a Luísa, né, que estão acompanhando. E vamos fazer uma programação aí para tentar agradar todo mundo dentro dos limites, né, que agora todos estamos tendo que passar por limitações devido a essa pandemia, mas sempre informando toda a população. Sim, exatamente. São algo muito, né, preocupante para nós, né? Tanto que nós vemos que países, né, desenvolvidos como Itália, como os países europeus, não estão conseguindo conter, né, esse coronavírus, né? Já de cara eu olhei, né, nós com a nossa crise aqui na saúde, né, nos hospitais lotados, né, como se isso chegasse aqui, não daria realmente para a gente tomar medidas, né, cabíveis. E estamos aqui em Campos com casos suspeitos, né? Sim. Ainda, graças a Deus, não tem nenhum caso confirmado, né? Tanto na rede pública quanto na privada, né? Mas em São Paulo e Rio, infelizmente, nós já tivemos aí mortes. Hoje, São Paulo foi a 12ª, se eu não me engano, e o Rio foi a 3ª morte confirmada pelo coronavírus, né? Pessoas idosas, na sua maioria, né? Embora eu já tenha lido que a OMS já comentou sobre crianças também já terem morrido por conta do coronavírus. Recebi vídeos no WhatsApp de crianças não conseguindo respirar por conta do coronavírus, porque em alguns casos ocorre uma pneumonia um pouco mais severa, né? A gente está acompanhando, né, nos canais de reportagem, né, os comentários acerca do assunto. Sim, e até comentar com a Sol, né, que devemos tomar muito cuidado com as questões das fake news, né,
E pode tomar tal remédio não Sim, pode, com essas certeza. coisas. E no caso aí, Matheus, das 3 mortes que você falou, são de idosos, tá? É uma mulher de 63 anos, de Miguel Pereira, e 2 homens, um de 69 anos de Niterói e um de 65 anos de Petrópolis. Caramba. Os casos aqui do Rio. Perfeito. Então, ainda o que está sendo divulgado, que nós não podemos também pegar todas as informações. Sim, criança, todo mundo corre risco, mas o maior grupo de risco ainda são os idosos e as pessoas com doenças crônicas, né? E questão sobre a fake news que o Davi falou, isso daí o cuidado tem que ser redobrado. E sobre o remédio que está sendo divulgado aí, acabou de sair o médico daqui, o Dr. Cláudio Leonardo. Ele falou também sobre o assunto. O remédio ainda está sendo testado. Eu acho que foi um pronunciamento infeliz do presidente dos Estados Unidos, o Trump, que essa doença é para outros tipos de... no caso é lúpus, artrite reumatoide, e está começando a faltar no mercado. Então, vai acabar prejudicando outras pessoas com doenças autoimunes, com uma coisa que não foi nem comprovada ainda, que está sendo testada. Então, não é indicado, o médico acabou de sair daqui e falou que não é para estar comprando o remédio e tomando, porque... tem contraindicação também. É um remédio forte e ele foi fabricado no caso da malária. Hoje está sendo usado para outros tipos de doenças, mas não para o coronavírus. Sim, exatamente, né? Devemos tomar esse cuidado, né? Porque há pessoas, né, que necessitam desses remédios, dos medicamentos. E questão das fake news, a gente acompanha até pessoas se passando por especialistas, pessoas fazendo áudios no WhatsApp falando sobre remédios mesmo, né? O que agrava, porque o WhatsApp tem uma velocidade fora do normal. E as pessoas vão passando a dar ouvido às fake news e deixando de se precaver, porque o remédio em si... suponhamos que comprovado, ainda devemos manter todo o cuidado, né, com a questão da higiene, do trato das mãos e etc. Matheus, no caso desse remédio aí, se for comprovado, vai ser só para as pessoas que já estão com a doença, que estão curar, infectadas, para curar. Não é como defesa, não. E defesa o pessoal deveria ser uma vacina, sim, no caso. Está sendo estudado aí o medicamento. Se for comprovado, vai ser para curar pessoas que já estão no estágio bem avançado da doença. E remédio bom, gente, vamos tomar suco de acerola, laranja, vitamina C, pegar sol, vitamina D. Nada de ficar se automedicando, que isso é muito perigoso, tá? Sim, como eu vi, né? Devemos buscar comer uns alimentos que aumentam a nossa imunidade. Sim, né? que aumentam a imunidade. Que venhamos a pegar o vírus, que mesmo que venhamos, né? Se a nossa imunidade estiver forte... higienizando da forma correta também, né? Sim. Perfeito. Não, essa questão da higienização, né, é algo até mais que não deve ser aplicado somente nesses momentos de crise, né? É contínuo. É contínuo. Sempre está buscando lavar as mãos, esse tipo de coisa. Aqui o Daniel falando, né? Ele não está aqui presente, mas está no Facebook aí, nos comentários, né? Falando que a situação realmente está delicada e que as pessoas não devem tomar esse remédio por enquanto, porque realmente não há indícios, realmente ainda estão sendo provados, né? Estão sendo estudados, né? Há pessoas que realmente precisam desses medicamentos. E tem contraindicações também, então não se sabe. A Joselírio falando que vamos nos proteger, né? Inclusive, né, a indicação, né, pessoal, ficar em casa. Ficar em casa. Quarentena total. Exatamente. Né, e ficar em casa. Evitar ao máximo sair. Quando alguém sair por necessidade de comprar alguma coisa, é importante definir uma pessoa só para ir fazer, de preferência pessoas que não estejam dentro do grupo de risco. Sim. Né? É importante, né? Fazer esse tipo de comentários, né, para tomarmos isso, né, uma atenção, né, maior
com o que pode fazer e o que não se pode fazer, né? Se as pessoas que estão na zona de risco, né? Até, né, tem se não me engano, um jornalista da Globo, tem apenas 37 anos que está internado, estado grave. Eu acho que é do Jornal Nacional. No Jornal Nacional. Isso. Ele está internado em estado grave, né, na UTI. Agora eu acho já 5 dias ou 6. Não, no caso aí, pelas informações que eu tive, ele está recebendo ventilação mecânica porque ele chegou com cansaço da viagem que ele fez para o Rio para apresentar o Jornal Nacional. Então, provavelmente, ele contraiu o vírus no aeroporto. Aí ele chegou lá com cansaço, foi agravando, está na ventilação mecânica, mas já está para ele receber alta. Perfeito. E não dá para deixar de comentarmos também, né, sobre as questões dos impactos econômicos, né? Porque, por exemplo, né, saiu até um decreto do prefeito, né, dizendo para a questão de fechar o comércio ali. O comércio não essencial. Não essencial. Davi, me dá licença só um pouquinho, antes de vocês entrarem no assunto sobre economia relacionado ao coronavírus. Eu fiz uma participação no Interligados, queria até mandar um abraço para o Japona, para o Quitanilha, para os Jobers que saíram daqui, sobre a questão dos moradores em situação de rua. Qual o protocolo que estava sendo seguido, que nós não tínhamos informação ainda. E eu estava muito preocupada com isso e batendo na tecla há quase uma semana. E chegou uma nota da Superintendência de Comunicação da Prefeitura de Campos dizendo o seguinte: a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social informa que segue todas as orientações das autoridades de saúde e os decretos do governo do Estado. As pessoas em situação de rua estão sendo orientadas a tomar os cuidados necessários, como evitar aglomerações. A Secretaria oferece os serviços socioassistenciais para a população em situação de rua, como o Centropop e acolhimentos. O Centropop oferece, dentre outros serviços, todo o suporte para higiene pessoal, como lavagem de roupas, banho, sabonete e etc. As equipes estão atentas e orientadas a acionar o serviço de saúde em casos de necessidade. É uma nota de extrema importância, porque realmente é um povo que... uma população, né, que fica esquecida, parece que é invisível. Então, eu fico feliz por saber que a Prefeitura de Campos está tomando essa iniciativa e que o Centropop está atento a isso. Sim, realmente é muito importante, né, o Estado, né, a Prefeitura, tomar conta desses que estão mais vulneráveis, né? Realmente. Né, e agora podemos entrar na questão econômica. Muito preocupa, né, essa questão, o comércio essencial, que do gênero alimentício, farmácia, né, e outros irão prosseguir abertos. Agora, lojas de roupas, alguns equipamentos, todos estarão fechadas, né? E a preocupação que vem, né, à nossa mente é a seguinte, né? O período que isso vai durar, porque a princípio vai ir até dia 3 ou 4 de abril, né? Porém, há de se convir que, devido às informações, né, do Ministério da Saúde nos últimos dias, de que o pico da doença vai ser lá pelo dia 20 de abril, entre 6 e 20, eu acredito que esse período vai se prolongar até junho, né? E aí os resultados também quanto a o ensino, escolas e universidades, né, também estarão prejudicados, porque nas faculdades o período letivo vai estar perdido praticamente. Né? Em junho os alunos já estão fazendo as últimas provas. Junho, julho já é a primeira semana ali, a fase de recuperação, né, etc, né, dos estudantes universitários, e o período vai estar perdido, o que é uma preocupação também nas faculdades particulares. Quem paga? Como que vai ficar isso? As pessoas vão pagar mensalmente para não ter aula? Qual vai ser o procedimento? Preocupa, até mesmo porque você vai ter um grande número de pessoas sem renda,
porque algumas empresas estão dando férias coletivas, outras vão deixar os funcionários em casa, mas provavelmente não irão pagar, né? Falta de rotatividade. Matheus, sobre essa questão escolar, você acha que vai haver algum decreto que comece o ano letivo efetivamente a partir do próximo semestre? Porque praticamente as aulas começaram agora, que acabou o carnaval e deu início ao ano letivo. Exato. E agora teve um decreto de 15 dias. Vamos, assim, torcer muito, pedir a Deus para que seja somente esses 15 dias. Mas, assim, os pais vão ficar preocupados em mandar os alunos para a escola, porque não sabe qual o procedimento com higiene e o contato que vão ter com os outros alunos, né? Até mesmo o número de pessoas dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula e principalmente nas redes municipais. Você acredita que isso que já está defasado, que está realmente perdido esse semestre? Se a gente chegar no meado de abril, eu já considero o semestre perdido. Se seguir a ideia de que haverá o pico entre o dia 6 e o dia 20 de abril, eu considero perdido. Já seria a fase da realização das primeiras provas e logo depois, em junho, já seriam as provas finais para quem está no ensino superior, né? E para as crianças ainda você conseguiria iniciar o período letivo depois e emendar até seguir em frente. Agora, ensino universitário eu considero o período realmente perdido, né? A partir, né, é claro, né, se essas previsões do Ministério da Saúde se concretizarem, que eu acredito que escola ou universidade nenhuma irá abrir, né, nesse período. Sim, essa questão de calendário, né? Eu e o Daniel tivemos experiência, né, no IFE ali do Guarulhos, que por conta de greve, né, e o calendário começava em abril mais ou menos, né? Nós começamos a estudar mais ou menos em abril e em maio, algo assim. Então aí levava, né, tirava as férias de meio de ano, só que tirava as férias de meio de ano, depois voltava antes em janeiro ainda para terminar o ano letivo. Aí foi se ajustando com o tempo, né? Aí talvez assim possa, né, com esse pico em abril, né? Porque é o pico ainda por cima, né? Não quer dizer que vai acabar depois de abril, né? Então, realmente, para aqueles que estão na faculdade também, é terrível, né? Porque vai perder um semestre todo. Não, eu fico extremamente preocupado por ser estudante universitário, né? E por saber até mesmo que alguns colegas que são funcionários do comércio, funcionários de empresas que já estão, né, pedindo para ficar em casa e vão, devido à redução da jornada de trabalho, terão redução nos seus vencimentos, que não vão ter realmente condições de arcar com as despesas, né? O impacto financeiro vai ser terrível, né? O PIB, o crescimento do PIB 0,02, ou seja, nada. Não, e ainda era a melhor hipótese, né? A melhor hipótese, né? Vale até recordar que em 2016 o PIB estava negativo, né? Aí uma série de medidas econômicas foram reformas bem né, o termo, mas bem pesadas e fortes, né, impactantes, né, no caso a reforma trabalhista e etc. A reforma da Previdência também estava naquele pacote, foi possibilitando a volta do crescimento do PIB. Depois em 2017 já teve um crescimento um pouquinho maior, e em 2018, nesse mesmo período, uma queda, redução de juros, inflação, até uma equipe econômica muito bem informada pelo hoje secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, né? À época, ministro da Fazenda. Matheus, você que acompanha mais essa questão de economia, em abril agora nós teremos a votação da redistribuição dos royalties. Você acha que essa data vai se manter ou que vai ser adiada por causa dessa pandemia? Olha, aí vai depender da agenda do Supremo. Se o Supremo prosseguir com as suas atividades, eu acredito que se mantenha o calendário.
Mas, no caso, se manter o calendário é realmente colocar o Brasil em colapso. Não, colocar a cidade de Campos, por exemplo... Sim, é falir o nosso município, não, né? A gente perde... o Rio de Janeiro. Eu acho 540 milhões ou mais, né, da parte de royalties, né? Que tem tido tantas quedas nos últimos tempos, que eu não tenho estado tão atualizado quanto ao valor dos royalties mensais. Mas é uma perda muito grande de receitas, inclusive usadas para cobrir gastos, investimentos e despesas da saúde no município. Né? Saúde, educação, entre outros. Né? A gente não está discutindo, é claro, se esse dinheiro efetivamente está ou não está sendo. Mas, de via de regra, essa seria a funcionalidade das receitas provenientes dos royalties. Daniel não. Daniel tá pensando em mim, beijo, Daniel. Davi, me intrometendo um pouquinho aqui, vamos ler os comentários? Tem muitos comentários aqui. Sim, vamos ver aqui. Luísa Paz Scala, estou super preocupada com as pessoas em situações de rua. Como a Sol trouxe a notícia aí, que a prefeitura, né, está tomando algumas atitudes. Sim, tá dando assistência, Centropop. Sim, esse pessoal aí que realmente necessita da assistência, né? Ou humana mesmo, né? Do ajudar o outro, ou do próprio Estado, né? É verdade. Vamos lá. Será um ano perdido no conjunto de tudo? Para a economia, eu acho que 2020 Sim. já foi perdido. Eu acredito, inclusive, eu acho que é o momento, né, de todos, quando eu digo todos nós, eu me refiro ao conjunto, né, do povo brasileiro, seja funcionário, seja empreendedor, seja empresário, pensar já em possibilidades para reverter esse quadro lá na frente. Quando tudo normalizar, como nós vamos enfrentar essa situação econômica para reverter? Os empreendedores que estão aí, né, dando um banho, quais são os negócios que vamos, né, alavancar, né, os empresários, investimento, o próprio governo buscando investir em infraestrutura, geração para gerar emprego e consequentemente ampliar o consumo, e uma série de medidas, né, que podem ser tocadas. Há um tempo atrás, eu digo há 2 anos atrás, o governo federal tinha lançado um programa para finalizar algumas obras, né, o que teve um crescimento, né, pequeno, mas na questão da ocupação. Eu acredito que agora, após esse período, eles estão preocupados também em distribuir renda nesse momento de crise, pensar na retomada e também em novas obras de infraestrutura para gerar empregos, né, fazer um programa que possa desenvolver, principalmente programas que abracem e fortaleçam os municípios. O município de Campos hoje precisa muito de investimento federal, como investimento também do governo do estado na parte de infraestrutura. Ou seja, nós temos hoje problemas na questão de pavimentação asfáltica, muitas ruas com asfalto já degradado ali, buracos, etc. E o município não tendo condições, uma boa parceria, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual, vai possibilitar que possamos, né, reverter esse quadro e, consequentemente, gerar renda. Vou dar um exemplo: Curitiba fez isso. Asfalto novo na cidade toda. Parcerias. Sim. Até falar que, como o Daniel falou, será que 2017 é um ano nulo? 2020, no caso, nulo? Não, eu acho sinceramente que quebrou as pernas do Brasil. Ele tava começando a vislumbrar um PIB de 2%, né? Aí ocorre esse tipo de coisa. A bolsa tava batendo recorde atrás de recorde, tava só subindo. Depois o dólar chegou a 5 e pouco. Eu nunca imaginei. Eu acho semanas antes o dólar estava 3 e pouco. Sim. Se o dólar teve um crescimento a tal ponto, você imagina o euro e a libra, que já são moedas que já tem um valor alto. Esse ponto do dólar ainda teve outras coisas, que nem a guerra do petróleo. Sim. Entre a Rússia e a Arábia Saudita. Ainda juntou essas coisas. Exatamente. Né? Então, o que eu vejo muito de problema também é que
pequeno empreendedor, né? Porque ele que vai sofrer mais. As grandes empresas, elas vão sofrer, mas vão ter capacidade para se reestruturar depois. É quem sente. As pequenas empresas, né? E hoje, não só as pequenas empresas, mas também o comércio em recuperação. A gente passou por um período muito difícil no comércio e muitos comércios mais que tradicionais no centro da cidade ainda estão em períodos de recuperação, estão retomando a questão das vendas. Então eu acredito que esses comerciantes também vão vir a sofrer. O movimento, nessa última semana, eu conversei com alguns comerciantes, caiu bastante. Caiu muito mesmo o movimento. Né? Não só pelas pessoas estarem ficando em casa, mas também as pessoas estarem preocupadas com o que gastar por conta da possibilidade de não termos recursos financeiros daqui a um tempo. Davi, vamos dar uma atenção aos nossos telespectadores aqui. Eu até gostaria de pedir para cada pessoa que está assistindo compartilhar, porque são informações importantes que estão sendo ditas aqui. Sim. O Daniel Carlos está falando, é verdade, as pessoas não devem tomar o remédio por enquanto. Sim. A dona Josi Lírio falando que nós devemos nos proteger. Beijo, dona Josi. Daniel Carlos falando novamente que fake news está sendo o principal vilão da guerra contra o corona. A Luísa Paz está falando aqui que estava e continua super preocupada com as pessoas em situação de rua. Daniel Carlos novamente. Por que a nossa população está tendo tanta dificuldade de entender que é necessário ficar em casa? Daniel, infelizmente, o povo paga para ver. E só acredita quando acontece com alguém da família, né? Por mais que tenha notícias aí, praticamente 24 horas por dia, eu acho que vão ter que colocar policiais na rua, exército na rua, para conter, né? Já que não estão obedecendo, até mesmo voz de prisão, como está sendo feito em outros países. Porque realmente o Brasil está achando que é brincadeira, e não é. A Marciane Amaral dando boa tarde. Zenaide Sabino, boa tarde. Erasmo Risse, boa tarde, meus amigos. Seu Zé das Panelas dando boa tarde para a família Aurora. Dona Josi falando que é verdade. A Isabel Cristina Santos dando boa tarde, dando os parabéns pelo programa. Dona Josi falando que é verdade, que tudo está perdido. Dona Josi, vamos ter fé que nem tudo está perdido, tá? Eu acredito que nós vamos passar novamente por mais essa crise. O Brasil é um país de pessoas guerreiras, fortes, e nós vamos conseguir sair dessa. E o Daniel falando sobre o crescimento do país, que está estimado em 0 para este ano, por causa da pandemia. E está pedindo aqui que vocês falem um pouco sobre a fala do presidente e do ministro da Saúde. Sim, e fazendo merchan sobre o lanche para o fim de semana da Birosca, que está atendendo apenas por delivery. Sim, é só antes de entrar nessa questão da fala do presidente e do governo federal sobre suas medidas, eu gostaria só de finalizar essa parte ali que até a Josi falou, tudo está perdido. Eu acho que não, acho que crise, todos vão passar, até os países mais estruturados estão passando por isso, mas a questão é o que vamos conseguir se recuperar depois. Eu acho isso uma oportunidade, né, para pensar por exemplo, para o pequeno empreendedor, ele vai perder muito, mas sim, como é que vamos fazer para ele consiga se recuperar depois? Temos aí a reforma tributária e administrativa também. Sim. Para desburocratizar, para que os empreendedores consigam retomar esse acesso e até melhorar depois. Inclusive, o governo federal chegou a falar que ia postergar o pagamento de alguns impostos, o governo estadual, a mesma coisa, o governo municipal. Mas, vejamos, não vai ter movimento nesses meses. Eu acho que a questão era isso. É claro que a gente entende que, devido a essa série de acontecimentos, o governo vai gastar muito. Sim. E vai precisar arrecadar,
né, recursos. Matheus, mas o fundo eleitoral ajudaria muito, Sim. tá? Não, eu inclusive... Eu acredito que se cada um abrisse mão do fundo eleitoral, nossa... São 5 bilhões. Sim, daria uma ajuda muito boa. Muito boa. Aí eu pergunto, será que o pessoal está disposto a cortar na própria carne para ver o Brasil levantar novamente? Olha, eu vou ser sincero, eu tenho lido alguns líderes partidários aí na internet, falando, até nos grandes jornais, sobre a possibilidade de adiarmos o pleito eleitoral devido à pandemia. Eu até considero válida essa situação e até mesmo utilizar o fundo partidário, ou seja, o fundo dos partidos para essa questão do coronavírus, né? As eleições estão aí batendo a porta. Agora, com a situação da quarentena, o prazo de filiação dos candidatos que encerra dia 3 de abril está prejudicado. O TSE não atendeu o pedido de ampliação desse prazo, né? Aí você vai chegar lá na frente, você vai encontrar outro problema, que é o prazo para homologação das candidaturas, que é ali em julho, mas aí você vai estar pós-período, né, de pico. Mas mesmo assim, talvez evitar aglomerações venha a ser uma das hipóteses mais responsáveis. E aí, como vai ficar? Eu acredito que pela legitimidade do pleito ele possa ser adiado. Não até para 2022, mas que seja adiado logo para o início do próximo ano ou para o final deste, se o país tiver condições. Porque eu acredito que não é momento até da gente pensar em questão eleitoral. Eu vejo até, já até entrando de gancho nessa questão, o presidente brigando com governadores por causa de possíveis especulações de eleições em 2022 ainda, porque ele considera que o governador de São Paulo e do Rio são inimigos dele porque se posicionam como possíveis candidatos à sucessão presidencial em 2022. É momento do presidente assumir uma postura de líder da nação, dele ser o líder que a nação precisa. Ele falou ontem no Ratinho que ele ali é o quartel dele, ele é o general daquele quartel. O presidente tem que aprender uma coisa: mandar é diferente de conduzir. Ele pode mandar nos ministros, em quem for, mas a nação ele tem que conduzir, persuadir a nação a tomar as decisões corretas e aí contar com o apoio do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não é inimigo. A gente sabe que existem questões, né, ali dessa questão de coalizão, que alguns parlamentares desejam cargos no governo e tal. Isso existe em qualquer esfera, seja municipal ou estadual, sempre existiu. Infelizmente é um problema cultural do nosso país, né? Os deputados são habituados a isso, porque não é uma coisa de hoje, é uma coisa que vem desde a República Velha, desde que a República começou a existir, ou melhor, desde o Império. Todo mundo queria ter uma sinecura, né? Ali um cargo para ganhar dinheiro, ou às vezes para estar no poder público, alguns pelo desejo e vaidade do poder e outros pela questão financeira. Então, eu acho que chegou o momento da gente deixar de lado até mesmo a briga ideológica, deixar de lado essa briga, essa disputa entre poder executivo e poder legislativo. Inclusive, parabenizar o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, que está tendo uma postura de verdadeiro líder. Ele tem desempenhado um papel muito importante no Congresso Nacional nesse momento. Tanto ele quanto os hoje que estão, devido ao presidente do Senado, ao Columbo, está doente com coronavírus, por sinal, o Anastasia, ontem conduzindo a primeira sessão virtual do Congresso Nacional, que ali aprovou o estado de sítio, né, perdão, estado de sítio, estado de calamidade, né, estado de sítio, o presidente falou que é uma hipótese descartada, né. Então a gente está assim necessitando que o presidente se posicione como líder. O ministro da Saúde, eu tenho me encantado com a figura dele nos últimos dias. Não tinha a noção de que ele estava tão bem preparado para exercer o cargo. Ele tem demonstrado ali até não estar seguindo essa picuinha de fantasia, né, que o presidente falou, que essa brincadeira toda. Ele tem tido uma postura
postura que eu considero louvável. E os governadores que, na instância de autoridade, têm que se posicionar como grandes líderes em seus estados, né? Temos exemplo do governador de São Paulo, que tem estado ativamente no combate ao coronavírus, e aqui no Rio, o governador Witzel, que tem também uma postura excelente, se comunicando com a população todo dia através de live, junto com o secretário estadual de saúde, os nossos prefeitos da região, todos eles, né, mesmo em meio às suas dificuldades, né, estão aí avançando em seus trabalhos, né? Ou seja, presidente, olha o exemplo dos que estão abaixo de você e busque aí ser o líder que a nação precisa. Busque conduzir. Esqueça essa questão de mandar. Conduza a nação. É isso que a gente precisa nesse momento. Matheus, mas pelo que eu tenho visto, hoje, no Brasil, a guerra ideológica está sendo muito maior do que a pandemia. Exatamente. Tanto que nos outros países, eles vão para os prédios fazer oração, bater palmas para o pessoal da saúde. E aqui estão fazendo panelaço. Tá certo, todo mundo pode reivindicar o que deseja, só que não é o momento para fazer panelaço, para ter briga ideológica, até porque não seria viável um outro presidente, o impeachment, no momento. Como você falou, essa questão do Bolsonaro tá dando os vacilos dele, vários memes porque ele não soube usar a máscara. Eu acho que os vacilos que ele comete é o que muito de nós cometemos. Exatamente. São erros que nós cometemos. Então, essas pessoas que estão nessas brigas ideológicas, pessoas cultas, vão ver esse erro também em outras pessoas. Sim, sim. Então, por que não colocar a forma correta de usar uma máscara, mas massacrar o presidente porque ele não soube usar aquela máscara? Tem entendeu? essa questão. A própria imprensa, né, que a gente respeita, entende, tem utilizado das pequenas falhas. Um desserviço para a sociedade. Exatamente. Eles poderiam utilizar aquilo como uma forma informacional. Olha, essa é uma forma inadequada de utilizar as máscaras. Sim, eu acho que tudo que eles estão vendo de errado que o Bolsonaro está fazendo, eles poderiam pegar como exemplo e colocar, gente, essa é a forma correta de fazer. Transformar em algo educacional. Transformar em algo educacional. Não ir para panela. Vão bater panela por 3 anos, gente. Ele não vai sair do governo agora. Não vai. Não vai. Aí querem colocar outra pessoa. Será que eles não param para pensar um impeachment nesse momento, como agravaria mais ainda a situação? E o impeachment, independente de qualquer coisa, é uma situação muito dolorosa para o país. Sim, com certeza. E outra, hoje a gente não tem condições de fazer um impeachment porque não vai dar quórum. Boa parte dos senadores são idosos. São idosos. Você pega dentro do Congresso Nacional, você também tem uma série de deputados idosos, outros que não vão poder se locomover até a casa, e aí você vai fazer um processo de impeachment online, né? Eu acho que seria uma hipótese, né? Porque o sistema que eles fizeram, né? O remoto, serviria para situações como essa. Claro que o voto é totalmente nominal ali, por conta ainda, né, de não estar totalmente estruturado isso. Mas eu acho que o impeachment, num momento, seria uma coisa desastrosa para o país. A gente até entende que o presidente comete falhas, erros, questões, até o problema dele é um problema de ignorância e também um problema de que ele não se adequou à liturgia do cargo, né? Até, por exemplo, eu não nutro preferência, não tenho proximidade com a ideologia do Lula, mas o Lula, eu acho que quando foi presidente soube se adequar a isso. Ele soube, porque a visão que a gente tinha dele era de uma pessoa bronca, né? Uma pessoa que não tinha capacidade intelectual. Ele soube seguir a liturgia que o cargo exige, né? Ele não foi um FHC, porque é um sociólogo, naquela postura, né, de presidente, né, de estadista, como depois você vem a ter o Temer também com uma postura mais formal de presidente, mas ele buscou se adaptar
adaptar. Eu acho que o Bolsonaro precisa fazer o quê? Se adaptar. Ele hoje é presidente do Brasil, é líder de uma nação, não é momento de picuinha ideológica, não é momento de briga diplomática com outros países. Ontem eu vi até uma reunião, a bancada do Rio de Janeiro com o governador Witzel. Olha só, o governador Witzel é um governador conservador. Você tinha lá deputados do PT, do PCdoB, Jandira Fegali, Benedita da Silva, todos ali unidos em prol do combate ao coronavírus. É isso que é necessário compreender também aí no governo federal. Se unir, gente. Traz para perto todo mundo, traz os ex-ministros da saúde que possam dar ali uma opinião, um auxílio, uma consultoria, um conselho que seja, mas vamos trazer para perto as pessoas, vamos unir a nação. Não é momento de divisão, é momento de união. Essa é a palavra de ordem. Concordo. União. Sim, antes... Comentário, Daniel. Sim, antes de ler o seu comentário, Daniel, vamos fazer meu comentário aqui e depois vamos para o intervalo dos patrocinadores, né? Só que essa questão sobre o Bolsonaro é que realmente falta que... Eu acho que ele quer ser tanto uma pessoa tão autêntica que ele acaba se esquecendo que ele tem que exercer a função de um líder, de um presidente. Exatamente. Né? Você vê... às vezes é bom assim ele ser um pouco autêntico, mas tem limite ali. Tem um limite. O presidente não precisa ser... Ele não precisa ser tão formal quanto o Temer ou quanto o Jânio Quadros, nem tão ali culto quanto o FHC, mas ele precisa se adaptar à realidade, né? Você vê que hoje a postura é essencial, o que ele fala influencia. Você vê, ele falou que era uma fantasia. Já viu o número de pessoas que não estão levando a sério o coronavírus por causa de uma simples palavra dele? Depois que o próprio presidente dos Estados Unidos, que estava seguindo o mesmo discurso, voltou atrás. Ele... Por um minuto a gente acreditou que ele pudesse, né, quando ele fez aquele pronunciamento, não vamos às ruas, questão do protesto e etc. Depois ele vai e se joga no meio da multidão com risco de estar infectado. Porque já tem aí, tinha até esses dias 16 pessoas da comitiva dele infectadas. Acredito que ao longo do tempo vão surgindo mais. Sim, E é sobre esse fato aí, né, que o presidente aí precisa ser mais presidente, né? Mais presidente. Mais um símbolo da nação. Mais presidente, menos Jair. Então, antes de falar do comentário do Daniel, que é sobre a igreja do Silas Malafaia e a decisão da justiça, nós vamos para o rápido intervalo. Fiquem ligados nos nossos apoios culturais. Casa Ferdal, materiais para construção, materiais elétricos, hidráulicos e brutos, tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Endereço: Avenida Antônio de Castro, número 24, em Guarulhos. Telefones: 22-2739-4936, repetindo, 22-2739-4936 ou 22-99876-6820, repetindo, 22-99876-6820. Curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram, @Casa Ferdal. Casa Ferdal, há mais de 20 anos na sua construção. Rei da Batata, cereais para atacado diretamente do produtor. Trabalhamos com batata, cebola, alho, coco fresco, cenoura, amendoim, água e ovos. Entrega em toda Campos e região. Ligue ou mande um WhatsApp para o 22-99812-1956. Repetindo, 22-99812-1956. Siga nosso Instagram, @Rei da Batata Campos RJ, e curta a página no Facebook. Endereço: Avenida José Alves de Azevedo, número 184, no centro, em frente ao Mercado Municipal. Rei da Batata, há mais de 40 anos atuando com tradição e qualidade.
Birosca Roots Hamburgueria, excelentes hambúrgueres com ótimos preços. Venha conferir. Rua Santa Luísa, número 37, em Donana. E atenção, entregamos na sua casa. Peço pelo aplicativo Delivery Monte ou pelos telefones 22-996175831. Repetindo, 22-996175831 ou 22-997365679. Repetindo, 22-997365679. Nos siga no Instagram. Estamos te esperando com variado cardápio e com especial atendimento. Vem pra Birosca, você também. Doutora Daniele Pedra, dentista e acupunturista. Trabalho de excelência e responsabilidade. Obturações, extrações, cirurgia de gengiva, facetas estéticas, próteses, clareamento, toxina botulínica e preenchimento facial. Terapias de medicina chinesa, acupuntura e ventosa. Atendimento no edifício Ninho das Águias, 4º andar 401, na Praça São Salvador, no centro da cidade. Agende já seu horário exclusivamente pelo WhatsApp. 22-99840-5611. Repetindo, 22-99840-5611. Doutora Daniele Pedra. Orquestra Companhia Musicato. Dê um toque mágico à sua festa ou evento com a Companhia Musicato, a música que acompanha você. Casamento, 15 anos, bodas e muito mais. Entre em contato e agende a sua data. 22-98160-8998. Repetindo, 22-98160-8998. Nos acompanhe nas redes sociais. Orquestra Companhia Musicato. Sobremesas da Teca, deliciosas sobremesas preparadas com muito carinho. Faça já a sua encomenda. Temos variados bolos, mousses de maracujá e limão, pavês, delícia de abacaxi, brigadeirão, espumone e bolos de pote de brigadeiro, beijinho e ninho. Encomende já o seu. Ligue ou mande um WhatsApp para o 22-99805-9618. Repetindo, 22-99805-9618. Nos siga no Instagram, @sobremesas_da_teca e fique atento a todas as nossas novidades. Equipe SEG Segurança Eletrônica. Fazemos instalação e manutenção de rede elétrica residencial, industrial e predial, controle de acesso, portões automáticos, cerca elétrica, concertina, interfones, câmeras e alarmes. E atenção! Além do monitoramento de residências através de alarme, temos agora o nosso novo serviço de rastreamento veicular por apenas R$ 49,90 por mês. É isso mesmo, apenas R$ 49,90 por mês. Você terá seu veículo monitorado por 24 horas. É mais proteção e segurança para o seu carro ou sua frota. Entre em contato e contrate os nossos serviços pelo 22-99769-6543. Repetindo, 22-99769-6543. Estamos te esperando. Apresentação: Daniel Carlos e comentários de Davi Risse e Luiz Scala. É isso aí, estamos de volta aqui no programa Se Liga na Fita, aqui na Rádio Aurora, né? Voltamos aqui desse intervalo e vamos aqui ler o comentário do Daniel. O que acham da decisão da Justiça de manter a igreja do Silas Malafaia aberta com reuniões, normalmente, enquanto a maioria das igrejas, inclusive a minha, estão fechadas e transmitindo os cultos via live? Vou deixar isso aí pro Matheus. Olha, eu costumo, por ser estudante de direito, eu costumo respeitar sempre as decisões da justiça, mas eu considero de uma irresponsabilidade gigante essa questão. Todas as igrejas estão fechadas. A própria igreja, a igreja católica, a igreja batista, são igrejas mais antigas e maiores. Acredito que algumas assembleias também fecharam. E o Silas Malafaia pedindo a justiça para botar os fiéis da igreja dele em risco. Eu considero isso de uma irresponsabilidade gigante. Ele é tão irresponsável quanto aqueles que deveriam estar liderando a nação e não estão liderando nada. Sim, a Sol tem algum comentário sobre? Sim, tenho. Eu também acho, assim, de extrema irresponsabilidade, ainda mais ele tendo o conhecimento, vamos falar até teológico, não vou falar
espiritual, porque se fosse espiritual não estaria tendo esse tipo de comportamento. Na própria Bíblia diz: nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à sua tenda. Então pede para a pessoa se resguardar dentro de casa, não ficar se aglomerando como está acontecendo aí dentro da igreja. No caso também da passagem das pragas, né? Que as 10 pragas, as pessoas ficaram dentro de casa. Exato. Mesmo com símbolo na porta. Sim, com símbolo na porta. Exatamente. Então, nós temos que ter base também. No caso, nós estamos falando sobre religião, né? E ele não está tendo essa parte espiritual, essa visão espiritual. Então, algumas pessoas vão ficar chateadas com o meu comentário, mas eu não posso me abster disso. Mas eu acho que ele está muito mais preocupado com o dízimo, né? Com as ofertas, do que com as ovelhas dele. Então, eu acredito que os fiéis, nesse momento, devem se apegar a Deus e a palavra da Bíblia, não a palavra do homem, Silas Malafaia. Exatamente. Inclusive, essa questão dele estar preocupado com o dízimo, esse é o momento até dele tentar falar com os fiéis que revertessem esse dízimo em ajudar o próximo. Entende? Contribuir. Por exemplo, o Daniel comentou ali da situação da Xuxa. É claro que a Xuxa é não só apresentadora, mas empresária, é uma mulher que tem recursos financeiros bem superiores a de uma pessoa normal. Mas aquele que pode fazer com pouco, mas está fazendo de coração, eu acho isso tudo muito válido. Comprar álcool gel, dá para doação. Exatamente. Itens de higiene, né? Sabonete. Não é o momento de querer, né, pensar em si próprio, pensar na sua instituição. É hora de pensar na saúde e na vida do próximo. Inclusive, teve um deputado da região que comentou nas redes sociais que em cortar os salários, né, dos políticos de alto escalão, inclusive dos próprios deputados. Eu acho que seria interessante. Era uma forma de reverter verbas para o SUS. Claro que a gente sabe que eles precisam sobreviver, precisam de recursos. Mas se a gente cortar pela metade, são verbas cortar pela metade momentaneamente, né? Entendamos isso. É uma forma da gente transferir mais recursos para o SUS, para aquisição de ventiladores, aquisição de novos leitos, pagar hospitais privados para receber pessoas, né? Todo o dinheiro nesse momento é bem-vindo e necessário. Voltando ainda um pouquinho lá na pergunta do Daniel sobre o Silas, eu acho que está faltando nessa parte. Eu não acredito que seja só ele. Outras denominações devem estar fazendo isso também. Mas, para mim, a edificação da igreja é exatamente isso daí. É a união do corpo de Cristo para estar ajudando outras pessoas e não fazendo conforme está sendo colocado aí. Para mim, ele deveria receber uma multa. O decreto não vale só para bar, para restaurante, para escola, vale também para a igreja. E ele, querendo ou não, é líder, né? Liderança de uma igreja, deveria estar dando exemplo. Exatamente, né? O Silas Malafaia eu tinha também, até aproveitando o gancho de Silas Malafaia, o Edir Macedo, né, que é bispo, ele fez a mesma coisa na igreja, ele gravou um vídeo, inclusive, com palavras que, ao meu ver, soavam um fanatismo esse vídeo até ele tirou do ar depois, mas está na internet, falando que o coronavírus era uma coisa de Satanás, não sei o que. A gente entende a visão dele religiosa, mas é um momento dele pensar também que a vida dos fiéis está em risco. Inclusive, a própria Igreja Universal passou por foi vítima de uma fake news. Foi, do gel de 500 reais, né? Ungido de 500 reais. Daqui, se isso fosse verdade, eu já estaria fazendo um protesto para fechar ela. Proconha lá, né? Não, eu mesmo faria denúncia. Bom, para finalizar aqui, para ir para as considerações finais, a Zuzilírio falando, acho que todas as igrejas têm que estar fechadas
e fazer live. A minha também está fazendo live. Muito bem. O comentário do Daniel, que o Matheus falou, né? A apresentadora Xuxa doou 1 milhão para o SUS. Imagine se cada artista ou não que tenham condições de doar qualquer quantia significativa. É hora de união. De 1 em 1 milhão. 100 são 100 milhões. Você tem 100 artistas aí que com certeza podem doar R$1 milhão tranquilamente. Tem estádios de futebol também disponibilizando, né? Para que os pacientes sejam atendidos. Eu acho até que é uma opção muito viável é utilizar esses grandes espaços, adaptar para recepcionar. Sim. Por mais que não os pacientes em estado grave, mas os pacientes com suspeitas. Para não ter contato exatamente, com os outros pacientes. Com crises né? sintomáticas. Sim. Você recepcionar eles adaptar esses espaços para recepcioná-los seria uma opção muito bem recebida. Inclusive, utilizar desses espaços para ampliar a possibilidade de fazer análise, porque hoje parece levando um dia ou mais para ter o resultado. Em Campos, eu acredito que não tenha hoje um laboratório especializado que te dê o resultado na hora. Não, na hora eu acredito que não saia para ninguém. Né? Não, na hora que digo assim, imediato, um pouco mais breve. Não, né? não tem. Eu acho que a gente tem que buscar alternativas para isso. É o Erasmo Risse, meu pai, falando falta de respeito com a palavra de Deus e com os fiéis. Exatamente. Aqui o Daniel e a Luísa parabenizando o programa, né? Lembrando para vocês, né, que eles estão ativos no Instagram durante toda a semana. Vocês podem passar lá, @se liga na fita oficial, né? E agora caminhando para as considerações finais, né? Vamos ir com a Sol primeiro, né, que foi a convidada de última hora aqui, né, para nos ajudar, né? Um prazer. Tá. As considerações finais? Sim. Isso. Então, eu dei uma viajada aqui, que eu estava lendo os comentários. Eu gostaria de agradecer o convite de última hora. É um prazer estar sempre junto de vocês. E eu pedir mais uma vez que as pessoas se conscientizem sobre o que está acontecendo. Não é brincadeira, vamos levar o assunto a sério para que isso passe logo. Só vai passar rápido se a gente fizer o dever de casa como deve ser feito. Exatamente. E não com brincadeira, com seriedade. Agradecer ao Daniel, ao Davi, à Luísa pela oportunidade. E deixar um abraço, um beijão, né? Assim pode, né? Os nossos telespectadores de longe pode, mas deixar o meu carinho para todos eles. Ao Matheus, a Cris, ao pessoal que vai ouvir depois. E até sábado que vem. Querendo ou não, sábado que vem eu estou aqui, né? Exatamente. Agora o Matheus, né? Então, né, eu quero primeiramente agradecer a oportunidade, né, de estar aqui no programa mais uma vez, né, até reiterar, né, que provavelmente algo, né, impossibilitou a vinda, né, do convidado, mas que tudo transcorreu, graças a Deus, na normalidade, né, e pedir a todos: fiquem em casa. Evitem sair na rua, busquem seguir as recomendações do governo quanto ao confinamento, né? Governo municipal, governo estadual e do governo federal. A gente espera que eles deem à nação a liderança que precisamos neste momento, né? E pedimos a todos que, né, eu sei que é muito difícil ficar em casa, isso pode desencadear problemas emocionais e muitos. Vamos buscar nos ocupar com a qualificação, vamos fazer cursos online, ler, estudar, vamos nos preparar para o que vem depois, que é uma crise bem severa, mas que a gente com certeza, com perseverança, vai vencer tudo isso. Sim, muito obrigado ao Matheus, né? A terceira participação dele aqui no programa. Terceira? Terceira, do caso Juan. Realmente. Do início do ano. Isso mesmo. E dessa vez, né? Muito já obrigado. Até perdi as contas. Não, já é de casa. Já sou figura carimbada. Sim. Tivemos a Sol aqui, muito obrigado a ela. Muito obrigado a você que nos assistiu. Muito obrigado a Cris também, que está operando pra gente. E, né, tivemos aqui a presença do convidado especial Mérida, mas esperamos estar tudo bem com ele, né? Então, assim, nós esperamos vocês aqui até a próxima semana, né? Vamos trazer a doutora Daniele Pedra. Ou, né, podemos tentar fazer uma transmissão via Skype, né?
pra caso a situação se agrave, porque até agora realmente em Campos não teve nenhum caso confirmado. Mas... Deixar um beijão pra ela. Sou fã da doutora Daniele. Sim, Beijo, doutora. Sim. E o Daniel já falou que vai tentar a participação dele já no próximo programa, mesmo que via Skype. Então, agradeço a todos vocês e até a próxima. Obrigado. Tchau, galera.